A linha entre o saudável e o viciante, seja para comportamentos de substância, seja para comportamentos de trabalho, corrida, etc., ela é muito tênue. Você consegue criar uma dependência em comportamentos também. A palavra vício foi a gente que criou. O seu cérebro, ele não foi construído com a ideia da palavra vício já existente. O seu cérebro evoluiu, não existia a palavra vício na evolução das espécies, sabe? Então seu cérebro evoluiu, ele simplesmente evoluiu. O que caracteriza um vício? Psicologicamente falando, a definição de vício. Comportamento. Podemos caracterizar o vício como um comportamento que, se você não fizer, tem abstinência, ou que você precisa aumentar as doses daquilo para ter o mesmo efeito. Seja lá a definição de vício, do ponto de vista cerebral estritamente, neurobiológico, teoricamente você pode se viciar em qualquer coisa. Neurobiologicamente, as áreas do seu cérebro envolvidas com o vício, por exemplo, você pega uma pessoa viciada em álcool. Isso é dependente de álcool. Você vai olhar o cérebro dessa pessoa, ela tem um aumento de atividade de uma região chamada de núcleo accumbente, que é o sistema de recompensa, quando ela detecta no ambiente alguma ideia que lembre a ela álcool. Você pega uma latinha de cerveja e bota na frente dela, o sistema dopaminérgico dela vai aumentar a produção de dopamina, antes dela beber o álcool. Esse aumento de produção de dopamina faz ela ter motivação para beber o álcool. Então ela tem um sistema dopaminérgico desajustado. Quando ela vê o álcool, ela acaba tendo motivação para buscar o álcool. Ou ela vê coisas que lembram o álcool, tipo bar, a pessoa que sempre bebe com ela. Isso é um gatilho para aumentar a dopamina e fazer a pessoa querer buscar aquela substância prazerosa. Então a dopamina no alcoolista não é que está gerando... A dopamina está aumentando quando consome álcool. Na realidade, a dopamina está aumentando para a pessoa buscar o álcool. E, cara, uma coisa interessante é que a dopamina aumenta. O tempo é um gatilho também. Às vezes, chega final de semana, a sua dopamina aumenta com vontade de álcool. Porque você identifica que é final de semana. O contexto do final de semana pode ser um gatilho também. Você acordou sábado e tal, você começa a vir aquela vontade de tomar uma. Sábado pode ser o gatilho. É muito louco. O dia pode ser o gatilho. A pessoa pode ser o gatilho. Uma casa, um ambiente pode ser o gatilho. Isso acontece com pessoas com problema com pornô também. Pessoas com problema com pornô, até tem um paper que saiu no braço da revista Nature mostrando se pornô pode ou não ser viciante, no sentido de dependência mesmo comportamental. Eles viram que quando você mostra para pessoas que assistem pornô imagens de silhueta de mulher, silhueta de homens e tal, ocorre a mesma coisa. A dopamina da pessoa aumenta, fazendo a pessoa buscar aquele comportamento de consumir. Teoricamente, esse comportamento de você ativar o seu sistema motivacional frente a um gatilho externo, teoricamente pode acontecer com qualquer coisa, inclusive com estudo. Cara, vê um livro, vê alguém falando sobre um conteúdo, vê o título de um artigo, vê uma revista. Cara, aquilo pode aumentar tanto sua dopamina que você fica meio que... Você precisa daquilo, você quer aquela substância, que seria o estudo. Isso pode acontecer com corrida. Tanto é que quando você pede para pessoas se imaginarem, atletas profissionais se imaginarem correndo e tal, geralmente a dopamina deles aumenta pra caramba. Quando eles se imaginam no parque, no lugar, na academia. Existem indicativos que de fato isso pode ser comparado com vício. Porque se você pega um atleta profissional que treina com um volume muito intenso e muito grande, e essa pessoa lesiona, muitas vezes ela fica com o humor extremamente afetado. Vai ficar mal. Às vezes até com comportamento depressivo. Teoricamente você consegue viciar em qualquer coisa. Teoricamente você consegue fazer com que o seu comportamento fique dependente de alguma coisa. A gente normalmente fala vício para coisas ruins. A pessoa workaholic, ela de certa forma trabalha 16 horas, 14 horas por dia com o negócio. Porra, um ultramaratonista que corre maratona de 100 km, lesiona e continua correndo com o dedo tudo fudido, cheio de bolha. Não é um comportamento atritoso, o cara tá se machucando, velho. Ele tá perdendo saúde fazendo aquilo. E ele continua fazendo. Como se fosse um drogado, assim, atrás de uma super recompensa. Tipo, o que eu fiz? Na graduação eu fumava, né? E aí eu comecei a correr. E o que eu fiz? Eu basicamente troquei o vício do cigarro pela corrida. Por quê? Em algum momento, o comportamento de fumar estava impactando a recompensa que eu estava obtendo na corrida. Então eu corria, continuei fumando. Só que, cara, em algum momento eu não conseguia mais evoluir na corrida. E eu queria. Então eu me imaginava, eu assistia vídeo no YouTube dos caras correndo. E os caras corriam 5, corriam 10km, e eu corria 2. Eu vi os caras correndo, pô, os caras correm 5, 10km. E eu me imaginava correndo em 5, 10km. O meu gatilho era os 10km. Eu falava, porra, eu tô com muita vontade disso. Eu quero isso pra mim. É igual o cara com álcool. Eu quero isso pra mim. Eu quero beber aquele álcool. Ele tá com dopamina alta pra buscar aquela recompensa. E eu era a mesma coisa, só com corrida. Eu falava, cara, eu quero correr 10km. Eu quero aquilo pra mim. Eu quero conseguir terminar os 10km. Eu me imaginava terminando os 10km. Cara, hoje em dia, às vezes eu corro e me imagino terminando o Ironman que eu quero fazer. Eu me arrepio correndo, cara. Me dá um arrepio, me dá um negócio assim, sabe?
É muito foda. E uma hora eu comecei a ver o cigarro como nocivo. Era nocivo pra mim. E aí eu comecei a ver o cigarro como uma substância que estava atrapalhando a formação de uma outra recompensa. Então uma recompensa se sobrepôs a outra. O cigarro ele é mais apelativo no início, porque é uma substância que você bota ali e aumenta a sua dopamina. Se liga em receptores nicotínicos, libera acetilcolina que aumenta a dopamina. Então é muito mais apelativo. A corrida aumenta a dopamina e aumenta uma série. Você consegue ter um barato induzido por corrida. Você consegue ter baratos induzido por comportamento. Você trabalhar e terminar o dia e fechar a agenda e fez o que devia fazer, porra, aquilo te dá uma sensação boa. Você sair com a pessoa que você gosta, aquilo te dá uma sensação boa. Você fazer uma benfeitoria, aquilo te dá uma sensação boa. Você correr te dá uma sensação boa. Você treinar, terminar aquele treino suado, exausto, aquilo te dá uma sensação boa. Então, você consegue induzir baratos, tipo assim, uma vibe por meio de comportamentos. Então, por isso que pessoas que têm esses vícios apelativos dificilmente sentem prazer com esses comportamentos. Porque digamos que o cigarro aumenta 100 dopamina, a corrida aumenta 10. Se você usa cocaína, aumentou 1000 dopamina, a corrida aumenta 10. Olha a diferença, velho. Seu cérebro quer esse, não esse aqui. Tem que começar a educar que esse daqui, esse 10 aqui, é um valor subjetivo. Você pode propositalmente aumentar isso aqui para 20 mil. Para mim, hoje, a corrida, ela tem um valor maior que muita coisa, cara. Então, são prioridades que você vai formulando com o tempo e elas vão engolindo os outros vícios. Tudo que atrapalhar aquilo vai começando a dificultar. E aí você pode chegar num período perigoso, cara. Que é o quê? Você não sai mais com seus amigos. Entende? Tudo é uma faca de dois gumes. Não existe fórmula. A galera me pede umas fórmulas. A galera me pergunta, Resden, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Tudo é uma faca de dois gumes, cara. Tem um momento que você pode recompensar tanto o exercício e a corrida que você deixa de sair com seus amigos, que você não vê mais ninguém, que às vezes você não trabalha, você só pensa naquilo, gasta todo o seu dinheiro com aquilo, você não faz planejamento. A linha entre o saudável e o viciante, seja para comportamentos de substância, seja para comportamentos de trabalho, corrida, etc., ela é muito tênue. Você consegue criar uma dependência em comportamentos também. Alguns comportamentos a sociedade valida e paga para você por aquilo, como por exemplo trabalhar, alguns não, como por exemplo usar droga. Teoricamente, um usuário de droga e um workaholic é o mesmo sistema que está operando dentro da cabeça dele. Não são sistemas diferentes, é o mesmo, a dopamina. Você só vai conseguir direcionar a sua motivação para a corrida e não para o álcool, por exemplo, ou para o cigarro, se você souber os benefícios desse comportamento. O nosso cérebro não faz coisas que a gente não obtém benefício. O nosso cérebro, ele não faz coisas que ele não vê recompensa.